Como sou pequeno, resolvi ficar em pé, tá? Para ficar mais à vontade. Eu posso pedir licença para falar um pouquinho sem a máscara? Tudo bem? Eu pedi licença antes já. Não, sem problema. Obrigado. Fica mais à vontade de falar sobre. Sem me alongar nos cumprimentos, mas a alegria muito grande, pessoalmente, cada um aqui na mesa, por esse momento. Eu fico muito contente, né, as falas que tiveram antes da minha, e poder, nesse momento, contribuir um pouco sobre esse momento. E diz um grande pensador que o caminho mais fácil é encontrar o caminho da morte. É mais fácil hoje. O desafio é descobrir sentido à vida enquanto ainda respiramos. E essa é a grande reflexão que eu quero trazer, onde vou me basear, resumindo, sem cansar essa reflexão de hoje à tarde, mas entre vários olhares que podia estar lançando, vou falar de 3 mortes e vou falar de 2 músculos que todos nós precisamos desenvolver nesse momento pandêmico, o contexto conjuntural que nós estamos vivendo. Dentro desse pensar das 3 mortes, eu colocaria assim, Heidegger, um grande pensador, um grande filósofo, ele dizia assim, que a maior crise existencial, a maior crise que nós vamos estar passando, ele já previa isso, era a crise existencial. Literalmente o sentido à vida. A pergunta que todos nós já nos fizemos e precisamos continuar fazendo é: o que faz eu estar aqui nesse momento? O que faz eu estar ocupando um espaço nesse planeta? O que faz eu fazer o que eu estou fazendo? E essa pergunta, na visão de Heidegger, é a pergunta mais difícil de ser respondida no momento que nós estamos vivendo. E dentro disso ele fala do vazio existencial. As pessoas hoje não têm mais um real sentido para continuar fazendo o que elas fazem. A gente faz muitas coisas ao longo do dia, muitas coisas, mas nem sempre isso é o real sentido, o para que estamos vivendo, ou falaríamos o propósito da vida. E é muito assustador quando a gente acompanha dados que a faixa etária entre 15 a 26 anos, 28 anos, é a faixa mais gritante do suicídio que nós estamos refletindo nesse mês de setembro. E justamente a idade, nós da psicologia falamos a idade da identidade, onde eu falo para mim mesmo, eu sou capaz, eu sou responsável, eu sigo o meu fluxo, gratidão papai e mamãe, e agora eu sigo o meu trabalho, a minha família, eu sou responsável pelo que eu faço da minha vida. E muitos nesse momento, dentro desse olhar da cultura da morte que nós falamos, a gente sabe, e dentro da cultura do descartável, tudo se torna descartável. E facilmente nós descartamos a vida com muita facilidade, que já foi refletido aqui. É muito fácil encontrar o caminho da morte. E dentro disso, Platão reflete, Platão, um grande filósofo, ele diz que a vida aos deuses pertence. Cabe a nós cultivar, frutificar, fazer o nosso melhor. E cabe ao semeador novamente colher essa vida. Não cabe a nós interromper o fluxo da vida. Isso Platão, grego, já falava sobre esse olhar. Então a grande questão é nos perguntar qual o real sentido, o que faz nós termos esse grande vazio interior. E no meu jeito de pensar, todos nós, e isso hoje na física quântica, a gente sabe muito todas essas reflexões, que nós temos um espaço dentro de nós. Todos nós temos espaços internos, e esse espaço não se preenche com nada, a não ser com o silêncio. E é o que mais difícil que nós temos para fazer. A gente preenche com comida, a gente preenche com redes sociais, a gente preenche com tantas compulsões que nós falamos na área da saúde. A gente quer preencher esse espaço. E esse espaço com nada se preenche, a não ser um encontro você com você. Eu falo com o silêncio. E esse não preencher com o nosso silêncio, a gente preenche com tantas coisas e vira o espaço mais doído, mais sofrido como ser humano. E aqui podia falar longamente sobre esse espaço vazio que nós precisamos preencher com caminhos saudáveis, ou a morte fala mais alto.
E esse justamente é o dilema que nós estamos vivendo. Dentro desse vazio existencial, que é o grande horizonte, o para que viver, e dentro disso poderia estar falando sobre todas as espiritualidades, respeitando todas as crenças religiosas, mas esse vazio existencial é um vazio de busca, mas nada me preenche um real sentido. E aí nós voltamos à fala da cultura do descartável, e a gente descarta a vida. A segunda morte, que na minha visão é uma morte mais gritante ainda, a partir dessa primeira nós entramos na morte emocional. Nós temos as mortes emocionais, e isso eu falo com muita liberdade, que acompanho todo dia tantas pessoas. E aí, Leila, a gente se conhece com tantas caminhadas já no mundo da educação, nem na família, nem na escola, e que bom, lógico, a gente tem muitas iniciativas, mas nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Nós aprendemos a sufocar as emoções. Nós aprendemos a fazer grandes frações matemáticas, nós rompemos todos os conhecimentos científicos, em todas as fronteiras quase nós já rompemos de conhecimento, mas nós ainda aprendemos simplesmente, na minha forma de pensar, colocar uma muralha entre a razão e a emoção. Nós aprendemos a fazer grandes frações matemáticas como exemplo, mas quando a dor da alma grita mais alto, quando a dor da tristeza, quando o medo, um pânico vem à tona, nós ainda sabemos fazer muito pouco. Nós simplesmente aprendemos a engolir, a sufocar, e a frase que a gente mais escuta, exemplo, pandemia, morte, na hora do velório, que a gente mais escuta, seja forte, você dá conta. Todos nós somos fortes, todos nós damos conta, mas nesse momento estou triste. Nesse momento eu quero chorar, nesse momento eu quero sentir. E nós não aprendemos a acolher as emoções. E por não aprendermos nem em família, nem em escola a acolher as emoções, nós simplesmente a escondemos. A Jung fala das grandes sombras, que todos nós temos as sombras. Nós temos as nossas luzes, mas temos as nossas sombras. E a gente joga tudo na nuca. E se eu não olho para essas sombras, um dia a sombra fala mais alto que a própria luz. E isso faz com que muitos escolhem interromper o fluxo da vida. Ninguém quer, ninguém gosta, ninguém deseja a morte física. Mas às vezes essa dor emocional fala muito mais alto, como se uma nuvem tomasse conta da minha existência, do meu sentido, das minhas emoções, e eu não me entendo, tenho certeza que ninguém vai me entender, não acho o caminho, e eu escolho simplesmente tirar essa dor, interrompendo o fluxo da vida. Essa é a grande contradição que nós vivemos como seres humanos. Por isso, Setembro Amarelo, nós precisamos refletir, precisamos pensar sobre isso. E essa é uma dor muito grande, a dor emocional. E se ainda falasse da dor emocional, todos nós aprendemos, em uma linguagem muito simples, cuidar do físico. Se eu quebrasse o braço aqui agora falando, se eu caísse, quebrasse o braço, e eu tenho certeza que imediatamente nós pararíamos fazer o que estamos fazendo e vocês iam tomar providência para me levar imediatamente num pronto-socorro e tomar as providências. Que desse pequeno nós aprendemos a lidar com o mundo visível, para quem entende essa linguagem. Aquilo que eu enxergo, eu cuido. Você está machucado, eu preciso curar. Porque eu não posso continuar fazendo uma palestra com o braço quebrado, que dói. Mas nós não aprendemos a olhar para o mundo invisível. Aquele mundo que move a vida, moções. É o que movimenta a nossa vida, são as moções. E essas moções, ou elas nos abrem, nos lançam, ou essas moções nos fecham, elas nos travam. E quando essas moções são fraturadas, e quantas moções fraturadas como criança, como adolescente, como adulto. E quando nós fraturamos essas moções, nós simplesmente as sufocamos e esperamos que um dia resolve. E hoje não podemos mais admitir, na minha forma de pensar, muito tranquilo isso, nós curarmos o físico e não curarmos as emoções. Eu tenho toda a certeza, eu sei que eu estou fazendo e tenho idade para falar sobre isso. Eu como psicólogo, não posso falar que podemos curar as emoções. Mas eu falo com toda a autoridade, a partir da minha experiência, da mesma forma que nós curamos o físico, tem caminho de curar as emoções. Seria quase
um colapso mental, dizer que eu preciso para o resto da vida carregar uma dor emocional que um dia foi machucado. Tem caminho de se curar, tranquilamente. Não podemos mais arrastar anos e anos alguma dor que vem da minha infância. É impossível ser adulto e ser convidado para usar o microfone e falar, e os meus traumas da minha infância impedir serem maiores do que a minha liberdade de vir falar. Dá para entender isso? Essa contradição é impossível. A criança passa medos, mas o adulto tem coragem de falar, o adulto tem sonhos. Mas quantos de nós deixamos de fazer o que o adulto quer fazer, porque a nossa criança interior ainda está profundamente machucada? E aí eu falo isso na área da saúde, da educação, com todo amor, com todo respeito, e o meu compromisso que eu sempre tenho com esse universo. Se duas feridas se tocam, isso dói para os dois lados. Então, se tem um educador machucado e ele quer tocar uma criança que também está machucado, a tendência é que os dois só se machucam mais. Se um profissional da saúde, que é a nossa área, se eu estou machucado com as minhas dores emocionais e eu quero curar ou tocar a dor da outra pessoa, com certeza nós nos machucamos mais. Então, o grande compromisso e a grande missão, literalmente missão de vida, nós precisamos encontrar caminhos da autocura, nos curar profundamente. E se isso não é feito, a morte existencial, a morte emocional, o terceiro estágio da morte é a morte física. E quando acabamos de ouvir, como é que foi? Espero que não chegue até mim, né? Que acabou de falar, né? Resolvam antes. Então, quase assim, se a morte chega até o físico, é o último estágio da morte. E aí é trágico, quando alguém escolhe interromper a vida porque tem um vazio existencial, tem uma dor emocional, e eu não consigo resolver, não aguento viver. Aí vem as noites escuras. Quantas noites escuras? Todos nós temos as noites escuras. Precisamos pedir ajuda. Slogan Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Todos nós somos fortes, todos nós somos criativos, somos inteligentes, todos nós cuidamos do outro, todos nós temos como estender a mão para alguém, mas todos nós, em algum momento, independente da idade, cargo, função, nós precisamos de vez em quando pedir ajuda. Me ajuda, está doendo. Não é porque eu sou psicólogo, ajuda tanta gente, de vez em quando eu preciso olhar para alguém, olha para mim que está doendo, a minha noite escura não está passando, tem como você me ajudar? E essa dinâmica nós não aprendemos. Isso ainda, talvez nós temos uma longa trajetória para nós ainda desenvolver essa consciência da beleza da vida, da consciência da inclusão e da não exclusão. E praticamente fechando, nós aprendemos a dividir muito. O certo e o errado, o bom e o ruim, você é o melhor, você é o pior. A gente classifica demais e exclui demais. A cultura da exclusão. E como dói quando nós somos excluídos dos ambientes sociais, ambientes familiares. E principalmente a maior exclusão quando eu não consigo fazer a ponte entre o meu racional, a minha consciência, com o meu sentir. Por isso a gente escuta muitas pessoas falarem: eu sou racional. O outro diz: eu sou muito emocional. Eu falo: você é tudo isso e muito mais. Só que você talvez não está conseguindo acessar, fazer essa ponte. E dentro disso, quando chega a morte física, normalmente nós paramos. E a gente pergunta: o que fez uma pessoa tão bonita, tão inteligente, tão criativa, um grande profissional, escolher interromper a vida? É uma pergunta que todos nós precisamos responder. Uma pergunta que só quem passa sabe. Já foi citado não só o interromper o fluxo da vida, mas entre cada morte, em cada suicídio, entre 6 a 8 tentativas. E isso machuca profundamente o ambiente de família. Não vou entrar nesse assunto, mas esse contexto família. Ainda não sabemos falar sobre isso, ainda dói muito falar sobre a morte, ainda é uma culpa muito grande, uma angústia muito grande, e a gente prefere, em vez de fazer esses eventos que a gente está promovendo, e está sendo tão bonito a gente poder falar sobre isso com vários olhares diferentes, nós preferimos silenciar, colocar no silêncio e simplesmente tocar a vida. E quando o físico não dá conta,
nós paramos. E normalmente o físico é o último que grita. A gente cuida do físico, mas não cuidamos das emoções. A gente quer ter uma saúde física saudável, mas não olhamos para as dores emocionais. E se a gente não curar as emoções, dificilmente o corpo vai ser saudável. E aqui, antes de entrar dos dois músculos para fechar minha fala, é a grande contradição, e vocês entendem o que eu quero dizer. Se uma pessoa tem a primeira morte ou a primeira vida, que eu chamo uma clareza do sentido da vida muito claro, a jornada humana passa, mas a grande missão de vida fica. Exemplo, posso citar aqui, Mestre Jesus já fisicamente já faz muitos anos, mas a missão dele continua. Com toda a admiração e respeito, Chico Xavier fisicamente já não está mais aqui, mas a missão continua, está claro isso? Então, quando a missão, o sentido da vida é muito grande, o físico passa, mas a missão fica. Mas quando o sentido da vida está morto, a vida física é insuportável continuar a jornada por muito tempo. Por isso, muitos escolhem interromper. Não sei para que estou aqui, sinto grandes dores, eu interrompo o fluxo do físico. E dentro disso, e fechando, eu sugiro, entre muitas reflexões, dois músculos. Quando falo músculo, é músculo mesmo, né? É academia, prática, não tem outro caminho. O caminho, o músculo do autocuidado. Todos nós precisamos fazer dever de casa. Esses dias falei para uma pessoa e ela meio se assustou quando falei, eu disse, o mundo não vai parar para perguntar se você está bem. Essa frase eu falei para um grande empresário, eu disse, o mundo não vai parar para perguntar se você está bem. A tua empresa vai perguntar se você vai continuar dando conta de fazer o que tem que ser feito. E isso nós profissionais, ninguém vai perguntar se você está bem. Não é isso que acontece, né? Você tem que te doar. Nós temos que ter consciência do autocuidado. Eu preciso me cuidar. E a frase, entre muitas frases que a gente mais escuta, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. A gente tem tempo para cuidar do outro, a gente tem tempo para a educação, para os filhos, e está tudo certo. Mas eu preciso tomar consciência, eu preciso ter tempo para mim e me cuidar para que a vida possa valer a pena enquanto vivo. Então, autocuidado é consciência. Ou você tem consciência, ou você tem desculpas. Isso é uma escolha de vida que cada um faz. E o segundo músculo, impactar vidas. Todos nós temos o compromisso de impactar, olho no olho, fazer gestos. A minha fala tem que ter fala que transforma vidas. O meu olhar tem que ser um olhar que afeta a alma do outro ser humano. Os meus gestos têm que potencializar a vida. E o que a gente mais percebe, as falas se dividem, criam negativismo, a gente destrói vidas. É muito fácil falar, o poder da palavra para quem entende. É muito fácil falar. O desafio é você semear palavras que constroem vidas. É muito fácil olhar e um olhar que mata. É só lembrar, não sei como é que é o pai de vocês, mas eu lembrava do meu pai, ele só olhava, eu já sabia onde é que estava o limite. Não é isso que acontece? Então, olhar é forte. Então, olhar de um pai, olhar de uma mãe, olhar de um educador, tem um poder que talvez nós não temos consciência. Mas quando você silencia e olha, e olhar, quando o olhar é de afeto, de amor, de acreditar que você é capaz, que você merece. Então, meu desejo final, que vocês continuem e nós juntos nos cuidamos. Criam músculos. Músculos não é fazer uma vez, fazer duas vezes. Tomar consciência que eu preciso cuidar das minhas emoções, preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu físico. E eu preciso encontrar tempo para isso todo dia, se eu quero viver longamente a minha jornada, para ter sentido. E o segundo, façam a diferença na vida de alguém todo dia. A partir de um olhar, a partir de um gesto, a partir de uma palavra, e se pudesse, a partir de um abraço. Como não podemos abraçar, a gente se abraça espiritualmente, mentalmente. E eu desejo que esse Setembro Amarelo, e a última frase, quando a gente tem que fazer campanhas, ou nós no Instituto a gente fala da Maratona Setembro Amarelo, junto com o Centro Médico, que maravilha, e agora aqui nesse espaço maravilhoso, além do gratidão pelas portas que se abriu, a gente fala assim, a gente precisa impactar vidas. E Setembro Amarelo, quando a gente tem que fazer campanhas, porque a vida não está boa.
Se a vida estivesse boa, a gente não precisa falar dela. Aquilo que está bom, se você está bem saudavelmente, você não precisa falar para todo mundo, eu estou saudável. Não, se você toda hora fala, nossa, eu pedi que ele, você torna, porque você não está bem. Se você está bem, você não precisa falar. Se nós precisamos fazer campanha, porque a vida não está boa. E se ela não está boa, o mínimo que podemos fazer é falar sobre isso. E eu fecho parafraseando e me inspirando Roberto Crema, para quem conhece, reitor da Unipaz e Brasília, um grande pensador. Ele conta uma história, e eu adapto ela na minha linguagem, dizendo que no mundo que nós estamos hoje, temos duas notícias, e toda boa história tem duas notícias, uma muito boa e a outra não tão boa. E aí a curiosidade, me conte primeiro qual delas. Aquela que não é tão boa, para depois ter a boa notícia. E aí a não boa notícia é que os telhados, todos os tetos estão caindo. E esses telhados vão cair sobre nossas cabeças e vai machucar muita gente. E alguns vão morrer. Aí todo mundo ficou assustado, mas os tetos vão cair, os telhados vão cair, vão machucar muita gente, muitos vão morrer. Sim, essa é a não boa notícia. Aí alguém na hora perguntou, mas aí qual seria a boa notícia? A boa notícia que todos nós já temos recursos para reconstruir tudo isso de novo, levantar todos os telhados de novo. Aí, ao lado do palestrante, tinha um administrador e disse, mas onde é que estão esses recursos? Né? Cadê esses recursos? Aí a pessoa olha e diz, está no bolso de vocês. Nós temos recursos. Traduzindo essa história e fechando, os telhados já caíram, estão caindo, com a pandemia mais ainda, entende o que eu quero dizer? Culturalmente tudo está mudando, não tem volta, só tem para frente, e é um novo que está nascendo, e muitos telhados que até então nos sustentaram, estão caindo, já caíram. E a grande e boa notícia é que nós já temos os recursos. E onde é que estão os recursos? Estão na mente de cada um de nós, e acima de tudo, sair da mente, entrar no nosso coração. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma luz maravilhosa, capaz de reconstruir um mundo que vale a pena continuar vivendo. Muito obrigado.